Esta é a voz do Brasil. O Brasil tem uma nova Constituição e começa a viver um novo tempo. Presidentes dos poderes executivo, legislativo e judiciário prestam juramento ao novo texto constitucional. A sessão de promulgação da nova carta durou 2 horas e 10 minutos, com discursos do senador Afonso Arinos, representando os constituintes, e do deputado Ulisses Guimarães. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! A voz do Brasil. Há 80 anos contando a nossa história. Não existe Constituição perfeita, não é? E essa, inclusive, tem muitas falhas, tem muitos defeitos, exatamente porque ela ouviu muita gente, ela acolheu propostas vindas dos mais diversos setores da sociedade e colocou dispositivos que defendem, no fundo, interesses os mais difusos, os mais diversificados. Sob determinado aspecto, ela quase chegou a parecer uma coxa de retalhos. Na verdade, ela tem um problema que não conseguiu ser resolvido ao longo desse tempo. O Parlamento brasileiro, quer dizer, o Congresso Nacional, não conseguiu cumprir o dever de casa no sentido de dar prosseguimento a toda aquela legislação que os dispositivos constitucionais exigiam. A chamada legislação infraconstitucional, nos mais diversos aspectos. Está faltando regulamentação até hoje. Esse é um ponto a ser salientado. O outro que eu acho da maior importância e nos remete à própria cultura política do brasileiro, de nós brasileiros, é a crença que nós temos, diferentemente da cultura anglo-saxônica, a crença que nós temos de que a lei pode dirigir a vida em todos os sentidos. Ou seja, para resolver um determinado problema que envolva a sociedade, basta fazer uma lei. Não é assim que as coisas funcionam, porque a vida é muito mais dinâmica e é muito maior do que qualquer lei que se possa fazer. Então, existem muitos dispositivos da Constituição de 88 que ainda não conseguiram ser introjetados pela sociedade brasileira. Por exemplo, quando nós falamos da defesa intransigente dos direitos humanos, que é algo que está presente no espírito da Constituição de 88, basta a gente dar uma olhada nos nossos presídios, em qualquer cadeia que nós encontremos no Brasil, para perceber que os direitos humanos passam longe dali. Quer dizer, é uma situação absolutamente degradante. A própria situação dos índios, a gente percebe que há alguma dificuldade no sentido de estender a cidadania a essas populações indígenas. E só agora, muito recentemente, estão sendo tomadas medidas no sentido de reparar os males terríveis causados pela escravidão e pela exclusão dos antigos escravos e de seus descendentes na história do Brasil. E há, por fim, um último comentário que eu gostaria de fazer. A nossa Constituição de 88 foi elaborada, produzida e promulgada antes da queda do Muro de Berlim. Isso aparentemente parece que é uma coisa simples, mas não é não. Mais do que um muro que cai em 1989, o que está acontecendo ali é o fim de uma era histórica, é o fim de um contexto, é o fim de uma utopia, que era a utopia socialista. Só que quando a nossa Constituição foi feita, isso tudo estava de pé. Muitos ainda acreditavam que o socialismo poderia ser remendado aqui ou acolá e teria uma vida longa pela frente. E isso no ano seguinte começou a cair. Em 91 termina esse processo, o socialismo real cai por terra. Então isso, de certa maneira, maculou um pouco o espírito da Constituição de 88, que foi pensada numa outra etapa da própria história mundial. E há uma certa inadequação entre determinadas ideias que presidiram a Constituição de 88 e a prática política que nós temos. Eu vou dar um exemplo concretíssimo e fácil de ser entendido. Entre as lideranças que comandaram o processo constituinte, talvez a maioria fosse parlamentarista. Ou seja, eram deputados e senadores que acreditavam que o futuro do Brasil seria a adoção do parlamentarismo. Então foram criados elementos, foram apresentados dispositivos da Constituição que só se aplicariam ao regime parlamentar. Você quer um exemplo? Medida provisória.
se transformou no caos que nós temos hoje, porque o parlamentarismo não veio, no plebiscito que a Constituição anunciava, o presidencialismo venceu e a medida provisória continuou. Conclusão, com o passar do tempo, a cada governo vai se ampliando o campo de atuação legislativa do Poder Executivo, o que é uma aberração. Chegamos ao ponto em que nós estamos hoje, em que praticamente toda a agenda do Poder Legislativo é pautada pelo Poder Executivo. Muito bem, galera. Eu sou o professor Lincoln Lavô e chego aqui para vocês com mais um vídeo, esse bem especial, que vai tratar com vocês sobre o artigo 5º da Constituição Federal de 1998. Não sem antes curtir esse vídeo, deixar aqui o seu comentário, compartilhar com seus amigos, seguir-nos nas nossas mídias digitais do Instagram e também ativar o sininho para receber nossas notificações de vídeos novos. Beleza? Isso mesmo, turma. A partir de agora, o Redigir Channel vai promover para vocês alguns vídeos contendo aqui debates sobre algumas leis e principalmente sobre alguns artigos da Constituição Federal que podem contribuir com o seu repertório sociocultural na redação. Você não perde por esperar este e os próximos vídeos que estão por vir. Tudo bem? Vamos acompanhar nessa aula uma reflexão sobre o artigo 5º da Constituição Federal, que rege muitos dos nossos direitos fundamentais. Nos próximos minutos você acompanha comigo essa aula especial. Muito bem, pessoal. Você vai acompanhar comigo agora uma reflexão sobre a Constituição Federal de 1988, mais especificamente sobre o seu 5º artigo. Essa que é conhecida, foi definida por Ulisses Guimarães como a Constituição Cidadã, porque foi ela que ampliou os direitos e as garantias individuais em várias áreas. Além disso, minha gente, essa Constituição também contou com a participação da população, o que a tornou, segundo especialistas, eles a consideram a mais democrática Constituição da nossa história. E também uma das mais progressistas do planeta. Por esse e outros fatores, nós vamos aqui nos deter hoje ao estudo do 5º artigo da Constituição Federal de 1988 e acompanhe comigo a leitura dos textos a seguir. Vamos aqui. O artigo 5º da Constituição de 1988 conta com 78 incisos que determinam quais são os nossos direitos fundamentais. Igualdade de gênero, em seu inciso 1º, destaca-se: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição, certo? O inciso 1º declara isso, igualdade de gênero. A liberdade de manifestação do pensamento, em seu inciso 4º, certo? Que diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E a liberdade de locomoção, certo? Então, dentre tantos fatores, essa Constituição tem como objetivo assegurar uma vida digna, uma vida livre e igualitária a todos os cidadãos de nosso país. Beleza? A descrição do texto constitucional, do texto do capítulo da Constituição, está aqui exposta para você nesse vídeo. Você acompanha comigo a leitura ao pé da letra e daqui a pouco você vai ver, vai conseguir vislumbrar a aplicação desse artigo com essa nomenclatura que você observa num parágrafo de introdução de uma redação. Vamos então. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. São direitos que, para nós, cidadãos brasileiros nascidos na República Brasileira ou aos estrangeiros aqui residentes, são direitos invioláveis. E isso remete a
todas as pessoas de qualquer etnia, raça ou condição social. O direito à vida, o direito à liberdade de ir e vir, de se expressar e por aí vai. No contexto das redações dissertativo-argumentativas para o Enem, isso é muito aplicável em basicamente todos os temas de redação, como alguns dos que eu vou mostrar a você aqui na sequência destas palavras. Esse artigo ele tem como ideia geral a igualdade. E se você estiver assistindo a esse vídeo, anote. O artigo 5º ele trata sobre o princípio da isonomia, que é o da igualdade de todos perante a lei sem nenhum tipo de distinção. Tudo bem? Esse artigo 5º que eu lhe apresento agora, ele serve para temas que tratam sobre grupos minoritários, coisa que o Enem ama de paixão. Já trabalhou em muitos anos na sequência de muitos temas de redação com os imigrantes, os processos imigratórios para o Brasil, que são grupos minoritários, certo? Já tratou sobre as mulheres, como está especificado no seu vídeo, povos indígenas, LGBTQ+, negros, pessoas com deficiência, idosos, crianças, etc. Em quaisquer desses temas, o artigo 5º da Constituição cabe perfeitamente como um direito a ser garantido e não violado. Tudo bem, gente? Então, você vai acompanhar comigo na sequência desse vídeo, a aplicação do artigo 5º dentro de um parágrafo dissertativo argumentativo de introdução, beleza? Além de todos os artigos aqui publicados, os incisos devem ser lidos com bastante cuidado, porque há, para qualquer tema de redação, a aplicação da Constituição. Fica aqui comigo e acompanha. Eu já compartilho com você aí um modelo de introdução escrito por mim, sobre o tema, os desafios para o respeito aos direitos dos idosos no Brasil, certo? Lembrando que o Enem não trabalha temas relacionados ao idoso faz muito tempo, desde 2009, quando inclusive a prova do Enem foi anulada. Então, esse tema sobre os idosos é uma das perspectivas de temas de redação para o Enem 2020 que nós do Redigir Channel apresentamos para você. Acompanha comigo a marcação das cores e a definição aqui da microestrutura desse parágrafo. Olha só. Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, abre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, fecha aspas, garantindo, assim, a todo cidadão brasileiro a inviolabilidade de seus direitos. Marcado de vermelho no seu vídeo, eu lhe apresento o contexto, a contextualização para o tema dessa redação, no primeiro período dessa estrutura paragrafal. Tudo bem? Já inicio o segundo período marcado de verde com um elemento coesivo, pertencente aí à competência número 4, indicando uma adversidade. Tudo bem? Que diz assim, todavia, é imprescindível discutir sobre os constantes desafios da pessoa idosa no Brasil para o respeito às suas garantias constitucionais. Nesse segundo período da minha microestrutura de parágrafo de introdução, foi colocado aqui a tematização da proposta. As palavras da frase temática foram usadas, não na mesma ordem, não do mesmo jeito, mas todas elas em seus respectivos significados estão presentes nesse segundo período, contendo aí uma estrutura até agora perfeita para o gênero dissertativo argumentativo. Nesse sentido, dando uma complementação à ideia anterior, tal problemática que nós discutimos até agora se evidencia principalmente devido, eu vou apresentar para você 2 argumentos que serão fundamentados posteriormente em meu texto, caso eu venha a desenvolvê-lo. Então, tal problemática se evidencia principalmente devido à falta de esclarecimento sobre a Carta Magna, com letra maiúscula, argumento número 1,
e ao constante desrespeito à terceira idade por grande parte da sociedade, argumento 2. Meus argumentos são falta de esclarecimento sobre a legislação e o constante desrespeito à terceira idade, ou seja, a figura da pessoa idosa no Brasil. Tudo entendido? Estrutura perfeita com contexto, tematização e 2 argumentos numa introdução de uma redação para o Enem. Show, galera! Que massa! Obrigado pela sua participação aqui nesse Redigir Channel. Curte aqui o nosso vídeo, deixa seu comentário, valorize o nosso trabalho sempre feito com responsabilidade e muita maturidade para vocês, beleza? Eu agradeço de todo o coração, fiquem com Deus e até o